Eu gostaria de convidar você para que você abra sua Bíblia no Salmo 84. É um salmo dos filhos de Corá, alguns atribuem também ao rei Davi, pelo fato de no verso 9 está escrito: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Algumas traduções até colocam: ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Nós vamos fazer a leitura no momento oportuno, tá bom? Incline a sua cabeça. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos oportuniza de estarmos aqui reunidos para cultuá-lo, ó Deus bendito. Um grande privilégio para nós que somos teu povo, nos reunirmos, nos ajuntarmos, mesmo com chuva, e nós agradecemos pela chuva, nós agradecemos porque o Senhor sustenta toda a criação. E nos reúne esta noite aqui para estar lendo a tua palavra, para estar orando, para estar ofertando, dizimando, cantando louvores ao Senhor, e agora queremos ouvir a tua voz. Então não nos deixa aqui sozinhos, ó Deus, mas que o teu Santo Espírito esteja realmente iluminando as nossas mentes e que possamos aprender mais a tua palavra, aplicar a tua palavra e viver a tua palavra. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amados irmãos, nós demos início a uma série de mensagens aqui no Salmo 84 e que se encerra hoje. E a partir da experiência aqui do salmista, nós procuramos afirmar que a comunhão da igreja, nos encontros que nós temos regularmente, nos trabalhos da igreja, nos cultos coletivos, em tudo aquilo que nos ajunta, tudo aquilo que faz com que estejamos em reunião, a igreja, por assim dizer, é o melhor lugar do mundo para se plantar a nossa vida. E quando eu falo de igreja, eu falo, obviamente, do povo de Deus, eu falo nós que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu não estou me reportando a estas quatro paredes, eu não estou me reportando ao ar-condicionado, aos bancos, mas eu estou me reportando àquilo que nós conhecemos como igreja a partir do Novo Testamento, que somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos aquilo que eu chamo de uma grande catedral em movimento. Onde quer que você esteja, você é igreja, e nós somos chamados realmente para juntos estarmos glorificando ao Senhor. Então, na primeira mensagem do dia 16, vimos que a igreja é um lugar de comunhão. E nós não temos, por assim dizer, a opção de nós não congregarmos, de nós não sermos igreja. Tá? É um lugar de comunhão. Depois, no dia 23, na segunda mensagem, na realidade, na primeira mensagem nós fomos do verso 1 ao verso 4, aqui do Salmo 84, que eu não faria a leitura, tá bom? Depois da segunda mensagem, nós descobrimos que o vale do sofrimento, né, do verso 5 ao 8, até disse que é uma expressão hebraica, né, que é o vale do Baca, né, é um local onde os peregrinos, eles indo para Jerusalém, em uma das festas que eles deveriam estar lá, uma das 3 festas mais importantes, eles passavam por este vale, era um vale do choro, um vale de lágrimas, e eu disse que descobrimos que neste vale do sofrimento é um lugar também de fontes revigorantes, é um lugar onde Deus ensina o seu povo, a partir do sofrimento, a realmente tirar forças, não de si mesmo, mas tirar forças do Senhor, porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? É no Senhor que está a nossa alegria, é no Senhor que está a nossa força. Então eu disse que este vale do sofrimento é um lugar de fontes revigorantes e que dele se tira maior proveito quando caminhamos em comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Hoje veremos que um dia na presença de Deus, na comunhão com o povo de Deus, é um tempo precioso demais. E isso está do verso 9 ao verso 12, que são estes versos que nós vamos contemplar esta noite. Então, um dia na presença de Deus
na comunhão com o povo de Deus, é um tempo precioso. Então volte os seus olhos agora para a gente ler dos versos 9 ao 12, pode ser? Eu vou ler. Ó Deus, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Amados irmãos, amada igreja, considere por um momento que você tivesse apenas um dia para viver. Amanhã, segunda-feira, será o seu último dia de vida. Pare e pense um pouco sobre isto. Amanhã está decretado que é o seu último dia de vida. Tá? Eu sei que vocês não conseguem imaginar isto. Não é assim? Não conseguem imaginar. O que você, então, faria no seu último dia de vida? Como você viveria este dia? Eu gostaria que você pudesse pensar onde você está. Pergunta difícil, ou não, né? Para alguns, talvez uma pergunta difícil, para outros, nem tanto. Mas eu suspeito que a maioria, se não todos, escolheria passar o último dia de vida ao lado daqueles que nós amamos mais. Nestes versos finais do Salmo 84, do 9 ao 12, o salmista, ou os filhos de Corá, o Davi, o salmista, ele, na realidade, nos mostra algo que nos confronta, algo que deve levar a todos quantos que estão aqui pensar. Porque olha o que diz, meus amados irmãos, o verso 10. O que diz o verso 10? Um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ele até diz, prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Então, para o salmista aqui, eu acho que se ele tivesse o último dia da vida dele, se ele soubesse o último dia da vida dele, certamente ele iria querer passar o seu último dia na presença de quem? Do Senhor. O último dia ele estaria na presença do Senhor. O último dia, talvez ele estivesse empregando o seu tempo com o ajuntamento do povo de Deus, na comunhão dos santos, na presença de Deus. Então, vem a pergunta, irmãos, por que um dia nos pátios de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, pode ser um tempo tão precioso para o povo de Deus, para você? Por quê? Olha bem, porque um dia, nos átrios, né? Na nossa tradução está átrios, né? Mas em outra tradução está pátios, porque um dia nos pátios, nos átrios de Deus, na casa de Deus, servindo a este Deus, com o povo de Deus, pode ser um tempo tão precioso para nós que somos o povo de Deus. E eu gostaria de destacar aqui duas possibilidades, tá? A partir do Salmo 84, dos versos 9 ao 12. A primeira é no que diz respeito às nossas atitudes, às posturas que nós devemos desenvolver. A segunda são as bênçãos que nós desfrutamos quando nós estamos na presença de Deus, tá? Então, assim, nós sabemos muito bem, irmãos, que crescer, apesar de doloroso, é uma dádiva divina maravilhosa. E a Bíblia nos diz
que, por exemplo, o Senhor Jesus, ele crescia em estatura e graça, o que? Na presença de Deus Pai, na presença de Deus Pai e na presença, obviamente, dos homens. Então, crescer é uma demonstração da graça de Deus na vida das pessoas, é saúde e vida, mesmo que o ímpio, olha bem, mesmo que o ímpio não reconheça isso, não reconheça Deus na vida dele, o ímpio cresce em estatura, se desenvolve também por graça de Deus. Nada foge da graça de Deus, nada foge da bondade de Deus, nada foge daquilo que na realidade recai sobre bons e maus, sobre justos e injustos e sobre também aqueles que não são filhos de Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 21, a Bíblia nos diz assim: e o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Olha aí, Ana não podia ter filho algum, mas depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Então, o que o texto continua a nos dizer? Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Ainda em 1 Samuel 3,19, olha o que o texto continua a nos ensinar. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam, irmãos. Então, olha bem, nós não somos somente chamados para crescermos no que diz respeito à nossa condição física, mas nós que somos crentes, filhos de Deus, nós somos chamados também para crescer na presença do Senhor. Vamos para o Novo Testamento? Lá em Lucas, capítulo 1, olha o que o texto nos diz, falando sobre João Batista. Cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Deus. Então, ao olhar lá para Lucas capítulo 1, que inclusive é um capítulo bem extenso, no que diz respeito aos versículos, você vai ver que João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus, então ele é o precursor de Jesus, é aquele que prepara o caminho para o Filho de Deus, tá? Ele cresce e se fortalece, o que? Em espírito. O crescimento dele não é somente um crescimento meramente físico, mas ele também cresce no que diz respeito à sua vida diante de Deus. Lá em Lucas, ainda em Lucas 2,40, o que a Bíblia nos diz? Ali o menino Jesus, agora falando de Jesus, foi crescendo, saudável e forte. Olha o que o texto nos diz: era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Então, amados irmãos, todos quantos que estão aqui, que são filhos de Deus, são regenerados, são crentes, que professam Jesus como Senhor e Salvador, são chamados para estar na presença de Deus, olha bem, na presença de Deus, porque é nesta presença de Deus que você vai crescer, que você vai amadurecer, que você realmente vai ter uma vida próspera, espiritualmente falando. É interessante, é que o salmista, amada igreja, vai nos mostrar isto, vai nos mostrar que ele quer crescer diante de Deus, porque quando nós crescemos diante de Deus, se a nossa postura for uma postura diante de Deus, nós somos chamados também para ter a mesma postura diante dos homens, e somos chamados também para termos uma postura quando nós nos reunimos na casa de Deus como povo de Deus, irmãos. O crescimento espiritual, pelo que notamos nos textos que eu falei de 1 Samuel e também de Lucas, pode ser medido e avaliado através dessas posturas que eu falei. Eles cresciam diante de Deus, os homens reconheciam esse crescimento, e também tudo isso era empregado para o povo, para a casa de Deus, para o ajuntamento do povo de Deus. Agora, eu gostaria que nós analisássemos aqui algumas atitudes, algumas posturas do salmista no que diz respeito a este crescimento, tá? Olhe, por favor, para os versos novamente. A Bíblia diz assim: ó Deus, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. O que eu vejo aqui, irmãos, é uma postura de um salmista piedoso. Ele era um homem piedoso.
As afeições do salmista, eu não sei quem escreveu, as afeições deste homem aqui eram afeições totalmente devotadas ao Senhor. E todos nós que aqui estamos esta noite, tem afeições. A pergunta a ser feita é: quais estão sendo as nossas afeições? As suas afeições estão levando você para o mundo? As suas afeições estão levando você para estar tendo um certo namoro com o mundo? Onde está realmente o seu coração? Porque o coração do salmista estava onde, queridos? Estava em estar na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor. Nós temos aqui, olha bem, um salmista extremamente piedoso. O seu coração era um coração que, por favor, volte os seus olhos aí para o verso 1 e o verso 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor! Olha aqui que diz o verso 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus. Como é que este homem não tem uma postura de um homem piedoso? As afeições do coração deste homem não eram afeições carnais, não eram afeições que alimentam um coração carnal, um coração que realmente está flertando com o mundo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não há como você ser crente e ter um coração que vez ou outra, ou até de forma regular, fica flertando com o mundo. Um crente tem afeições religiosas. Quando eu falo de religiosas, eu não estou falando de uma religião mecânica, mas um crente tem o coração temente a Deus. O que diz Provérbios 1,7? O que diz? O princípio que? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o temor ali não é ter medo, o temor ali é ter reverência, obediência à palavra de Deus. Mas o próprio escritor vai nos dizer que os loucos desprezam o ensino e a sabedoria. O salmista aqui tem uma postura de um homem piedoso. As afeições dele são afeições santas. São afeições de querer estar na casa de Deus, nos átrios de Deus, na presença de Deus, obedecendo que a palavra de Deus. Agora, uma segunda atitude, uma segunda postura que nós encontramos aqui neste salmista é a prioridade dele. Meus irmãos, prioridade, pastor, olhe para o verso 10, um só dia em seus pátios, olha gente, um só dia em seus átrios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Para ele era prioridade estar na presença de Deus, com o povo de Deus, ali no Antigo Testamento, obviamente, estar lá em Jerusalém, nos átrios, poder estar lá com o povo de Deus, pelo menos uma vez no ano. Nós temos 3 festas: tabernáculo, Pentecostes e a Páscoa. Talvez a Páscoa, a festa mais importante, porque realmente remonta, a libertação do povo, ali do Egito, depois de mais de 400 anos. Irmãos, mas sabe qual era a prioridade deste homem piedoso? Raciocine comigo. Sabe qual era a prioridade de um coração de afeições piedosas? Para ele, era estar aonde? Diante da presença de Deus. Pastor, mas hoje nós não precisamos ir mais em Jerusalém. Jesus já morreu, inclusive ele morreu e ressuscitou, o templo foi destruído, e o templo somos nós. Amém, está certo, boa teologia isso, correta teologia. Mas eu e você, olha bem, eu e você somos chamados também para priorizar uma vida na presença de quem? Do Senhor. Nós cantamos aqui: Senhor, eu gostaria de estar diante dos teus átrios, do teu altar, da tua presença. Meus queridos,
Quais são as suas prioridades, irmãos? Um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Olha que isso, como é maravilhoso. E ele reforça isso, porque uma terceira postura, uma terceira atitude, é que o coração deste salmista está pronto para servir. Pense bem, ele é um homem piedoso, ele tem uma postura piedosa, as afeições dele são afeições de um homem temente a Deus, um homem que realmente quer estar na presença de Deus, por isso ele prioriza estar nos átrios do Senhor, e ele demonstra isso de forma muito prática, de forma muito humilde, porque o que ele faz? Na nossa tradução, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro o que, irmãos? Vamos lá? Estar à porta da casa do meu Deus. É como se ele dissesse: prefiro ser o porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Eu prefiro estar aqui servindo, abrindo porta, fechando porta, fazendo este serviço. Eu prefiro estar aqui, gente, eu prefiro estar aqui do que estar na morada dos perversos. Não é isso que o texto nos diz? E aí então o salmista, no Salmo 1, nos diz, que nós também não sabemos quem é o escritor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta o quê? Na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha bem, este salmista do Salmo 84, ele certamente leu este Salmo 1 e vivia este Salmo 1. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta em roda dos escarnecedores, ou seja, aqueles que não querem saber de Deus em nenhum momento da vida. Mas, olha bem, o prazer dele está na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Este salmista aqui do Salmo 84, do versículo 10, ele prefere, olha bem, ser porteiro, servir ali à porta dos átrios de Deus, do que se relacionar com perversos. Olha a atitude deste homem, a postura desse homem, gente. Eu sei que a oração sacerdotal de Jesus foi assim: Pai, eu não oro para que tire-os do mundo, mas eu oro para o quê? Para que livre-os do mal deste mundo. Eu sei que a espiritualidade de Jesus não é uma espiritualidade assim: compre uma casinha lá na montanha, tá? E se afaste de tudo e de todos e vá viver sua espiritualidade lá. Não foi isso, pelo contrário, Jesus disse: eu estou enviando vocês ovelhas em covil de lobos. A espiritualidade de Jesus é: vocês devem viver a partir dos meus mandamentos neste mundo caído, neste mundo cruel. Portanto, irmãos, este salmista, olha bem, ele era um homem piedoso, com afeições, o coração tomado de um desejo de estar na presença de Deus. Ele priorizava estar lá na casa de Deus, mesmo que fosse para varrer o chão, no caso aqui, abrir as portas. Gente, vamos pensar isso com seriedade. Como anda o seu coração? Como anda as suas afeições? Como anda? Você está correndo atrás do vento? Atrás do vazio? Você é chamado para ter afeições. Olha bem, afeições de um verdadeiro crente. Pastor, mas como é que eu posso saber dessas afeições? Onde está o seu coração? O que você está fazendo? Está glorificando a Deus? Está agradando ao Senhor? O que você tem priorizado na sua vida? A sua vontade ou a vontade de Deus?
a sua vontade de estar na presença de Deus, nos átrios de Deus, nos pátios de Deus, leva você a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, mesmo para ser porteiro. Um dia na casa de Deus, um dia ajuntados como igreja de Deus, irmãos, é um dia que é precioso demais. Porque olha bem, se você fizer uso, como este salmista aqui fazia questão, você sabia que ele podia ir somente 3 vezes ali em Jerusalém? Aliás, ele podia ir quantas vezes ele quisesse, mas normalmente era bem dispendioso sair das casas e ir até Jerusalém. Tinha gente que fazia viagem de mais de mês. Lembra que não havia carro naquela época, viu? E nem moto. E muito menos avião, nada disso. Os caras iam a pé, ou então quem tinha mais condições ia lá num animalzinho. Levavam dias e dias e correndo muitos perigos. Agora, olha, a vida religiosa no Antigo Testamento, tá, judaicamente falando, se iniciava e se encerrava no templo. Hoje eu e você não. Você na sua casa, você pode manter comunhão com Deus ininterruptamente. Porque o que diz o autor de Hebreus? Hoje nós temos um novo e vivo caminho, os santos dos santos, está aí aberto. Portanto, a vida na comunhão da igreja local nos proporciona crescimento em piedade, em zelo, em serviço. Então, irmãos, não abram mão disso, tá? Não abram mão disso. Segundo, nós também temos aqui as bênçãos, as provisões que nós desfrutamos. Nós vamos ver isso aqui no texto, tá? Principalmente aí no verso 11 e 12, tá bom? Além das posturas que nós devemos desenvolver, que nós devemos crescer, né? Nós vamos ter aqui algumas bênçãos, irmãos, da parte do Senhor, que o salmista desfruta e que nós também podemos desfrutar. O que diz o verso 11 e 12? Vamos novamente? Diz assim: pois o Senhor Deus é o nosso sol e escudo. Na nossa tradução está: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, honra, nem bem sonega. Graças a Deus por isso. Se Deus sonegasse a bondade dele, nós não estaríamos nem aqui. Aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem ti, ou bem-aventurado, né? Feliz aqui, bem-aventurado, irmãos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas bênçãos. A primeira dela, note que o salmista destaca primeiramente a presença que penetrante do Senhor. O que o texto nos diz? Porque o Senhor Deus é sol. Aliás, nosso Deus é o sol da justiça, né? Glória a Deus por isto. É o sol, irmãos, tá? Se nós pensarmos na antiguidade, olha bem, se nós pensarmos na antiguidade, eu gostaria que nós mergulhássemos um pouquinho na cultura egípcia. Eu não sei se vocês sabem, mas na cultura egípcia, eles não saíam à noite, porque você tinha o Deus Sol, não é aqui o caso, viu, por favor, porque nós somos monoteístas, e aqui o salmista era um monoteísta, mas na cultura egípcia, eles não saíam à noite. Por quê? Porque havia, por assim dizer, este antônimo, né? Você tinha o sol, você tinha o dia, onde o Deus Sol abençoava, e de repente chegava a escuridão, a noite. É claro que eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje no que diz respeito ao sistema solar, tudo isso que nós já conhecemos. Quando um hebreu, olha bem, fala aqui, porque o Senhor Deus é sol, não é porque a noite, eles tinham medo da noite, era um Deus da noite, um Deus realmente cruel, que de repente saía dos porões e de repente ia atormentar. Não, nada disso. Tá? Nada disso. É porque, para um hebreu, para o judeu, olha bem, aqueles, e que não é diferente do Novo Testamento, aqueles que não andavam na presença do Senhor, eram ímpios. E eles viviam o quê? Em trevas, meus irmãos. Por isso que lá o salmista, no Salmo 1, diz, né, bem-aventurado o homem, o quê? Que está na presença de Deus e que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quando o salmista diz, porque, ou pois o Senhor Deus é o nosso sol, ele está dizendo o seguinte,
a presença de Deus invade o coração de um homem de tal maneira que retira todas as trevas do seu coração. É Deus que vem iluminar realmente o nosso entendimento, irmãos. É Deus. E é Deus, olha, que esta noite, pela ação poderosa e onipotente, soberana do Espírito Santo, que Ele possa entrar na sua vida, penetrar com este sol, fazer com que as trevas realmente se dissipem e faça com que você enxergue naquilo que não está agradando ao Senhor e que você realmente se arrependa em nome de Jesus. Mas Ele não somente diz isso. Uma segunda bênção, Ele diz também que esse Deus é um Deus protetor, porque o texto vai nos dizer que o Deus é o que o Senhor é escudo. Escudo. E nós sabemos que o povo de Deus tinha exército. Aliás, todos os povos, as civilizações da antiguidade tinham seus exércitos, tinham seus soldados. Ele também tinha os instrumentos de guerra, e um deles era o escudo. E o salmista diz, olha, como se ele dissesse assim, eu poderia ter todos os escudos do mundo, eu poderia ter aquele realmente mais protetor, mais poderoso, mas a verdadeira proteção sai realmente de ti, ó Deus. Ele reconhece isso, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor que me protege, é o Senhor que me guarda. Amém? Irmãos, quem nos protege, quem nos guarda, é o Senhor. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Quem nos guarda, quem nos protege, quem vigia por nós, é o nosso Deus. Esta é uma bênção. É uma bênção daquele homem que tem um coração piedoso, daquele homem que tem como prioridade estar na presença de Deus, aquele homem que, olha, mesmo que é para varrer o chão, eu quero estar lá. Eu não quero estar com os perversos, eu quero estar com o meu Senhor. Ele continua a nos dizer mais dessa bênção. Ele é sol, Ele é escudo, o Senhor dá graça e o quê? E glória, ou honra. Olha que promessa fascinante esta, irmãos. Deus nos dá graça, Deus nos dá glória. Ele nos dá graça, olha, preste atenção, Ele nos dá graça para viver esta vida aqui difícil neste mundo caído. Ele nos dá graça e nos dá recursos para a nossa jornada aqui. E o texto, irmãos, deve nos levar para aquilo que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar. Nós vamos ter a recompensa no final da nossa jornada. Lembre que Jesus não somente morreu na sexta, Ele ressuscitou no domingo. Ele não somente nos perdoou na sexta-feira, Ele não somente cancelou o nosso escrito de dívida, mas Ele também ressuscitou e um dia nós iremos ressuscitar. A graça que nos salvou e a graça que nos mantém aqui firmes, nos dando recursos, olha bem, esta graça que nos honrará de tal maneira que seremos recompensados lá no dia do Senhor, quando recebermos a nossa coroa da vida. O que é a coroa da vida? A vida eterna. Amém, irmãos? Então não é possível que tu abra mão disso, que você esteja, na realidade, não sendo ou não olhando para este salmista aqui, deste Salmo 84. Sabe qual é a quarta bênção aqui? É a bondade de Deus, que é perene. Olha o que o texto nos diz: nenhum bem sonega aos que andam. O que o texto nos diz? Hein, irmãos, vamos lá? O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ou, na nossa tradução Nara, nenhum bem sonega aos que andam o quê? Olha, irmãos, Deus não sonega a sua bondade, não fica para Ele. Deus é bom, você não é. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre, mesmo você não sendo bom. Irmãos, que bênção maravilhosa. Ele é sol que irradia o nosso coração, as nossas afeições mundanas, carnais, que gritam
gritam para nos afastar do Senhor, mas Ele vem nos irradiar. Ele é escudo, nos protege, inclusive nos protege de nós mesmos, nos dá graça, honra, e não sonega o seu bem. Irmãos, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, pode ser? Lamentações, tá? Eu gostaria que você pudesse ir lá para o capítulo 3, e eu gostaria de ler com você 3 versos, para você ver o que Jeremias fala sobre este Senhor que é bom, tá? Ele vai fazer a mesma coisa que Isaías faz no capítulo 6, quando diz santo, santo, santo é o Senhor. Mas ele vai fazer agora assim, em Lamentações 3, a partir do 25, Lamentações capítulo 3, 25. Diz assim, nós vamos 25, 26 e 27. Olha bem, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que... Aí de novo Jeremias diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em... E ele vai repetir de novo, bom é para o homem suportar o jugo na sua... Olha, irmãos, depois de dizer que ele quer trazer à memória o que pode dar esperança, e as misericórdias do Senhor estão a causa de nós não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade, aí ele vai por 3 vezes, bom, 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 para dizer que Deus é boníssimo. Ele é bom. Ele é tão bom que, mesmo você merecendo a justiça dele em relação ao que você vem cometendo no dia a dia, esta noite ele está te alertando para você deixar essa sua vida e se voltar, se arrepender aos pés do Senhor. Amém? E por fim, a última bênção está aí no verso 12, né? Olha que coisa fantástica. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Confie em Deus. Não confie em você, não confie no seu patrão, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho. Confie primeiramente em Deus. Isto sim é um prazer, é um deleite piedoso, meu irmão. Olha, isso e muito mais, infinitamente mais, nós desfrutamos na comunhão fortalecedora da igreja do Deus vivo. O que a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 10? Você não precisa abrir, mas diz assim, a partir do 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Olha aí, como igreja, nós somos chamados para estarmos ajudando, motivando, aconselhando, sustentando uns aos outros. E olha o que diz o verso 25. E não deixemos de congregar como fazem alguns. Mas o que nós temos que fazer? Vocês devem encorajar uns aos outros. Aí ele continua no verso 26. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: se você que está aqui esta noite, diz que é crente, mas peca de forma deliberada, não leva em consideração a vida deste salmista do Salmo 84, então, já não há sacrifício que cubra esses pecados, porque na realidade você nem crente é. Eu gostaria de voltar de onde eu comecei, tá bom? Para a gente já começar aqui, terminar a palavra desta noite, afunilar. Lembra como eu comecei? Se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida, como você o viveria? Hein? Que o Senhor nos ajude a querer gastar cada dia que nos resta de vida em uma vida santa e bendita na presença do Senhor. Amém, irmãos? Desfrutando
da doce e fortalecedora comunhão dos santos na casa do Deus vivo. Nós somos santos, irmãos. Você que é crente é santo. Você é igreja e faz parte de uma igreja. E é assim que nós vamos desfrutar das posturas, das atitudes cristãs aqui do salmista. Ele era um homem piedoso, um homem que priorizava estar na presença de Deus, e era um homem que estava ali para servir a este Deus. Então, faça da sua vida na presença de Deus, olha o que eu vou dizer isto, e por favor, que o Espírito de Deus possa fazer com que você fique pensando nisso agora. Faça da sua vida na presença de Deus uma coleção de dias inesquecíveis. Amém? Se você tiver que trazer à memória várias coisas, que não seja somente as viagens que você fez, as conquistas que você teve, talvez o seu casamento, tudo isso é muito bom, importante, tem seu lugar, mas que a sua vida, faça da sua vida na presença de Deus uma coleção de dias inesquecíveis. Portanto, eu também quero deixar aqui alguns desafios. Arrependa-se. Você que está aqui e não entregou sua vida a Jesus, arrependa-se e crê em Jesus, porque há perdão e salvação para você. Mas você que é cristão, pastor, eu sou crente, mas eu não sei como está a sua vida, até porque eu não estou com você todos os dias. Mas Deus está, e a minha oração é que Deus possa trazer convicção de pecado no seu coração, para que você se arrependa e tenha uma vida na presença do Senhor. Amém? Participe da comunhão dos santos, participe da sua igreja, porque é aqui que nós vamos crescer juntos. Não deixe de você ter a sua vida com Deus também lá no seu quarto secreto. Não abra mão disso. Você tem que ter um coração que deseje isso, que esteja anelando por isto. Vasculhe quais são as suas afeições. Quais são as suas afeições, meu irmão, minha irmã? Ultimamente, quais estão sendo as suas afeições? É estar na presença de Deus ou estar na presença dos perversos, como o texto nos diz? E por favor, na próxima ceia, antes de você comer do pão e beber do cálice do vinho, não faça isso, não participe, se você de fato passar a semana inteira se vasculhando e fazendo um autoexame diante do Senhor. Porque se você estiver comendo e bebendo de qualquer forma, Deus, Ele vai pegar você. O que João nos diz, lá na sua primeira cartinha? Aquele que é nascido de Deus, não vive o quê? Na prática do pecado. Irmão, irmã, a igreja é o melhor lugar do mundo para viver, porque lá nós temos a palavra de Deus, os sacramentos de Deus, o povo de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, assaz benigno. O Senhor conhece cada um que aqui está, cada coração, cada motivação, mas a minha oração esta noite, Deus bendito, que o Senhor nos auxilie a Tua igreja, para que haja crescimento espiritual com temor e temor na Tua presença, diante da Tua presença. Que as afeições dos corações aqui, Senhor, sejam afeições, ó Deus, de temer ao Senhor, de honrar o Senhor, de estar na Tua presença, Deus bendito. Afeições dos céus, não afeições da terra, da carne, ó Deus bendito. Assim como este homem queria estar nos Teus átrios, anelava, Senhor,
suspirava, ó Deus, em estar na tua presença. Mesmo viajando dias e dias, semanas e semanas, talvez meses, passando por dificuldades, por sofrimentos, mas ele queria estar lá, ele queria chegar, ele queria, Senhor, ó Deus, pelo menos um dia da sua vida estar nos teus pátios, nos teus átrios. Nós, Senhor, temos a habitação do teu Santo Espírito, somos a tua igreja. Que privilégio, que tempos vivemos. Que o teu Santo Espírito nos incomode, para que possamos ter este desejo, Senhor, de estar na tua presença todos os dias. Perdoe, Deus, os nossos pecados, nos incomode, traga convicção à tua igreja, de uma vida na tua presença que devemos ter, ó Deus amado, uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor, que honre ao Senhor. Esta é minha oração a Deus, em nome de Jesus.